Yeah. 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 Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí para mais um podcast. Então hoje aqui nós estamos com meu grande parceiro, enfermeiro Oliveira. Nós vamos falar sobre condutor de ambulância, a profissão de condutor de ambulância. Então é uma profissão muito importante, requer então uma atenção, para conduzir uma ambulância, bem diferenciada de qualquer outro veículo. Então hoje nós vamos trocar essa ideia. O Oliveira aí, que é gestor de frota aí do SAMU de São Leopoldo. Nós estamos montando um curso bem interessante, um curso de capacitação de condutores de ambulância, certo? Então preste bem atenção nesse podcast que vai ser show de bola. Vou deixar meu grande amigo aí, meu brother Oliveira aí se apresentar, vai falar um pouquinho da história de vida dele, e depois nós vamos seguir o assunto aí, vamos falar sobre condutor de ambulância. Boa noite, pessoal, obrigado aí pela oportunidade, obrigado, Luciano, pelo convite, para a gente vir aqui falar um pouco sobre uma profissão que está em expansão, está crescendo cada vez mais, e que vale a pena a gente frisar, que é o condutor de veículo de emergência, uma profissão de extrema importância, e principalmente para nós que atuamos no pré-hospitalar. A gente convive diretamente com esses profissionais, e aí durante ao longo do tempo a gente percebe que alguns profissionais eles chegam para nós com uma certa dificuldade, tanto nas suas ações quanto nas suas operações, ali na sua forma de agir durante uma ocorrência, e aí levantou esse alerta, por que eu não recebo um profissional pronto, O cara vem com experiência, ele preenche os requisitos, mas por que ele não sabe fazer o que é necessário ele fazer durante o atendimento, Então, eu te parabenizo aí por trazer à tona esse assunto, é um assunto bem importante de ser tratado. E eu te agradeço por aceitar o convite para ser instrutor do curso. Isso aí, mais para frente a gente vai comentar sobre o curso que a gente programou para trazer um pouco mais de luz, um pouco mais de visão profissional para esse condutor, que não é só um motorista. Isso é importante a gente frisar, O condutor de veículo de emergência, ele é um profissional muito mais capacitado do que o motorista, não aqui desmerecendo os motoristas, mas é que a rotina te proporciona essa experiência que um motorista comum não vai ter. O motorista comum ele vai fazer o seu trajeto, ele vai seguir a sua rotina, os seus horários, enquanto o profissional que trabalha numa ambulância, vamos trazer para dentro da realidade do SAMU, ele é um profissional que ele quase não para, e todas as ocorrências são ocorrências novas, então ele vai ter uma experiência muito gigante dentro dessa área do pré-hospitalar, e é uma coisa que falta hoje para nós quando a gente fala sobre qualificação de condutor, A gente falta essa experiência, essa expertise dele. Porque, Oliveira, condutor de ambulância, o cara pode ser um condutor de ambulância ali num postinho de saúde, baixa complexidade, pode ser um condutor aí de uma casa geriátrica grande, pode ser uma outra situação que não pega trauma, não pega parada cardíaca, não tem que deslocar para uma urgência, emergência, Então, esse é o foco, é preparar os profissionais para urgência e emergência. Importante quando tu fala de preparação, porque o condutor de veículo de emergência, ele é um cara que ele vai meter a mão. Ele está dentro da área quente, Então ele vai chegar com um veículo lá para fazer um atendimento, ele tem que conhecer os equipamentos que ele tem dentro desse veículo, Ele tem que saber os procedimentos básicos de primeiro socorro, de atendimento pré-hospitalar, de suporte básico de vida, Então eu não posso ter na equipe somente um motorista, Porque o motorista ele vai fazer o quê? A condução. Ele vai levar o veículo e trazer o veículo. Agora, o condutor de veículo de emergência, quando a gente fala nesse assunto, a gente precisa de um plus a mais. A gente precisa de um cara que vai chegar no atendimento, vai fazer compressão torácica, vai conter hemorragia, vai te ajudar a imobilizar um membro, vai fazer a diferença nesse atendimento, porque caso eu esteja atuando somente como motorista, eu vou me sobrecarregar. Exatamente. A parte técnica, seja um enfermeiro ou um técnico de enfermagem, até mesmo médico, ele vai acabar ficando sobrecarregado porque ele tem que fazer tudo. E a gente tem que ter uma visão mais ampla disso, principalmente quando a gente se fala de equipes de resgate ou equipe de atendimento pré-hospitalar, que é o atendimento contínuo, o atendimento mútuo, Enquanto um está fazendo uma coisa, o outro já está auxiliando, já está preparando o outro. E o condutor de veículo de emergência, ele tem essas particularidades que ele precisa já vir consigo, quando ele for atuar num trauma, quando ele for atuar numa rodovia, por exemplo, Ele tem que ter a noção
de que ele precisa saber fazer sinalização de via, que ele precisa conhecer o material que ele tem dentro da ambulância e que ele precisa conhecer os procedimentos básicos ali para fazer um atendimento. É uma baita responsabilidade, né? Então, assim, ó, o condutor de ambulância, a responsabilidade que ele tem de chegar na cena, primeiramente ele vai ter que mapear, né? Então ele está na base, ele vai ter que fazer mapear o local, um local que ele consiga chegar o mais rápido ao mesmo tempo, né? Um local mais fácil, né? Que não tenha tanto trânsito, é bem complicado. Deslocar com uma certa segurança para a equipe, né? E cuidando também para não colidir o veículo em outro carro, que a gente sabe, né? Que é bem complicado o trânsito. Chegar na cena, fazer uma proteção da via, uma segurança, se é uma cena de um atropelamento, um acidente automobilístico numa via, ele vai ter que fazer uma segurança da cena, que é para a equipe consiga atender com segurança, né? Então o veículo deve ser posicionado numa situação que o pessoal consiga tirar o material, atender. Depois disso, ele tem que ajudar no atendimento, ele vai ter que mapear o retorno para qual hospital que vai ir, vai ter que deslocar com uma certa prudência, né, porque tem uma vítima dentro, né, então vai ter que... É bem complicado, pessoal, né, é bem complicado. Então a gente vai trocar uma ideia hoje, aí, essa noite, tudo sobre essa situação aí do condutor de ambulância. E quando tu fala em mapear e deslocar com o veículo, né, a gente está falando o que a nossa experiência traz, que é a diferença do que o pessoal acha que é, né? Então, o pessoal acha que um condutor de veículo de emergência ele tem que andar acima do limite de velocidade, ele tem que andar na contramão, ele tem que empurrar os carros que estão na frente dele, né? E, na verdade, isso é equivocado. O profissional que trabalha no pré-hospitalar, que é condutor de veículo de emergência, ele tem que ser um profissional técnico. Ele tem que ser uma pessoa técnica, ele tem que conhecer o seu equipamento, ele tem que estar dentro da legislação de trânsito. Então a gente não tem preferência nenhuma, né? Na verdade, a legislação de trânsito ela nos dá prioridade. Então a gente vai ter a prioridade quando nós estamos devidamente sinalizados, quando a gente tem sinal sonoro, né? E quando a gente está deslocando com brevidade, o que é bem diferente de pressa, né? Então o cara quer deslocar 120 por hora, 140 por hora numa estrada onde ele não tem um fluxo que permita ele permanecer nessa velocidade durante muito tempo. Então ele arranca 110 por hora, chega ali na esquina e tem que frear. Aí ele arranca 40 por hora, chega lá na esquina e tem que frear de novo. Então, ter esse feeling, ter essa prática, essa vivência profissional, acaba diferenciando esse profissional. Porque no momento que tu começa a te tornar um profissional técnico, né? Dentro da condução de veículo de emergência, tu deixa de ser um motorista. O motorista comum é aquele do dia a dia, aquele que só segue o seu trajeto. E aí o condutor de veículo de emergência é aquele cara que começa a ter uma expertise, começa a ter uma diferenciação na sua condução. Ele sabe quando ele pode acelerar, ele sabe quando ele pode frear, ele sabe antecipar, né, as adversidades que podem ter ali no trânsito, seja de ambiente, seja de tempo, né, seja de estrutura. Então esse profissional, ele tem que ser um profissional que merece um cuidado melhor, né, um investimento melhor nele, né, uma capacitação melhor nele. Sim. Eu já fui condutor com muito orgulho aí comecei no SAMU de Canoas em 2005 e me recordo de várias situações, assim, é bem difícil, né? Naquela época tinha umas ambulâncias bem antigas, os caveirões, né, da Iveco, que era eixo duplo atrás, era bem complicado de manobrar e dirigir, era bem complicado mesmo. E depois, passando o tempo e a gente acaba, né, fiz o técnico de enfermagem, comecei a trabalhar como técnico, enfermeiro, mas sempre condutor, né, sempre mantive minha carteira, e passava pelas bases e olhava os colegas, né, às vezes dava uma dica e observava os colegas, e às vezes eu até sentia medo, não vou te mentir, eu trabalhei aí no SAMU de Tramandaí, né, a gente fazia uns transportes de madrugada ali, então às vezes chovendo, transporte de madrugada, levando um paciente entubado do hospital de Tramandaí para o HPS de Porto Alegre. Então, com uma ambulância que a gente sabe numa situação, às vezes não é uma ambulância tão nova, a gente não sabe uma situação de pneu, a gente sabe a situação de uma cocanagem, né, na rodovia, toda aquela tensão, e a gente sabe que a gente está lá atrás, às vezes com um cintinho, aquele cinto bem simples, né?
e o medo pegando. Então é bem complicado. Então, às vezes a gente chegava pro colega, ô colega, dá uma seguradinha, tá um pouquinho mais, né, tá chovendo, vamos dar uma segurada. Então isso aí é bem complicado, né? Então é essa situação que o condutor, né, deve saber, né? Vai ter que passar por várias. E a preocupação é quem é que forma esse profissional hoje, né? Hoje, para te ser um condutor de veículo de emergência, tu tem que passar pelo curso de formação lá do Detran, né, de 50 horas, que antigamente ainda era presencial, hoje tu faz online. Então tu não tem uma experiência prática com o veículo, né? Tu não tem um checklist para ser feito, tu não tem uma vivência com o veículo. E aí tu acaba trazendo uma carga para dentro dessa área, para dentro da área da saúde, tu acaba trazendo uma carga de coisas que não se deve fazer. Porque a gente acha que, vou ligar a sirene, eu posso sair atropelando todo mundo, né, em alta velocidade, aquela coisa toda. Não, cara, não é assim. A gente precisa ser um profissional técnico, eu preciso conhecer meu equipamento, conhecer meu veículo, saber como é que ele está de manutenção. Eu preciso conhecer a minha malha viária, né, para saber onde me permite andar um pouco mais rápido e onde me permite andar um pouco mais devagar. E, acima de tudo, eu tenho que ser um profissional centrado, eu tenho que ter uma mentalidade muito boa, porque eu sou uma peça-chave na equipe. Hoje, um SAMU atua sem tiver um técnico, atua sem ter um enfermeiro, mas sem ter um condutor, as ambulâncias não saem. Né? Então o cara ele acaba sendo uma peça-chave. E essa peça-chave é a única pessoa da equipe, no meu ver, né, hoje como gestor de equipe, gestor de frota, é a única pessoa que não pode estar estressado. Exatamente. Esse cara ele tem que estar sempre a pleno vapor. Por quê? Se eu pego um profissional que está estressado, que está insatisfeito, né, ou que não tem o conhecimento, não tem a vivência da área do pré-hospitalar, esse cara ele vai chegar numa rodovia, ele não vai saber fazer uma sinalização, vai acabar se colocando em risco e colocando em risco a equipe, né? Ele vai não conhecer os equipamentos que tem dentro da sua viatura, então tu tá com um paciente grave, tu tá com uma PCR ali engatilhada, né? E tu precisa que o condutor vá lá e pegue o material de PCR, ele não vai saber identificar, né? Por causa do nível de estresse, por causa do nível de desconhecimento que ele venha a ter, tá? Então hoje a gente tem uma grande diferenciação, porque quando tu fala em condutor de veículo de emergência, ele acaba englobando muitas áreas. Ele acaba pegando muitas áreas e colocando dentro do mesmo pacote. E são diferentes. O condutor de veículo de emergência que trabalha, né, numa clínica, como tu mencionou, ou trabalha num posto médico, onde não tem tanto fluxo, onde ele faça somente remoções. Esse cara, ele é diferente do condutor que trabalha num SAMU, que trabalha num resgate de rodovia, que trabalha num resgate voluntário, onde tu tenha, né, que tá toda hora saindo para fazer uma ocorrência. Não, e vamos mais além, né? Condutor de veículo de emergência, brigada militar, polícia civil, veículos de emergência, viaturas de polícia. Exatamente. Viatura de polícia é um veículo de emergência. Então, os policiais, eles realizam um curso de condutor de veículo de emergência para poder dirigir as viaturas categoria B, né? Exatamente. Então, acaba que a gente acaba generalizando, inclusive a gente vê questões de treinamentos para ambulância, para condutores de ambulância, que eu já pesquisei na internet fora do Brasil, fora do estado, que o pessoal empreende velocidade entre cones, quase virando a viatura, sabe? Uma coisa totalmente errada, ao meu ver. Por quê? Porque tu tá com um paciente ali dentro. Tu tem que deslocar com segurança, né? Deslocar com atenção. E justamente isso, não fazer movimentos bruscos, freada e arrancada brusca, quebra-mola principalmente, né? Então, em certas situações, o treinamento não pode ser um treinamento, né? Uma direção ofensiva, né? Sim, defensiva. Então, esse é o objetivo, é capacitar condutores para UTI móvel, porque a UTI móvel, ela tá com o paciente grave, entubado ali dentro, e qualquer balanço, imagina passar um quebra-mola reto, um tubo, paciente entubado, né? O que pode acontecer, né? Então é bem complicado. O que a gente vê no mercado aí normalmente é o curso tático, né? É o curso voltado para a operação tática. O que não é a realidade de um condutor de veículo de emergência voltado para o SAMU, voltado para a ambulância, né? Não vamos falar. É bom, Oliveira, né? Olha o que ele falou.
condutor de veículo de emergência voltado para ambulância, condutor de veículo de emergência voltado para a brigada militar, condutor de veículo de emergência voltado para a motolância, Então, cada um com seu Exatamente. Para quem né, já foi bombeiro e já pôde atuar em alguma espécie de corporação assim, para te poder dirigir um caminhão de bombeiro, por exemplo, tu tem que chegar com todo esse requisito, mas tu tem que ter o curso daquele aparelho. Tu tem que ter o curso do caminhão. Do próprio caminhão. Né? Os nossos caminhões ali no aeroporto, por exemplo, a gente tem que ter a especialização do CCI. Então tu tem que conhecer mecânica, hidráulica, tu tem que conhecer componentes eletrônicos, tu tem que conhecer o computador de bordo do caminhão de cabo a rabo, porque senão tu não pilota ele, tu não dirige ele, né? E por que na ambulância acontece ao contrário? Por que na ambulância às vezes a gente pega uma pessoa sem experiência, a gente pega uma pessoa que é nova no mercado, ou uma pessoa que não teve um tempo de ter um treinamento mais qualitativo, né, ou uma experiência mais aprofundada nisso, e coloca para dirigir uma UTI móvel. Hoje a gente vê processos seletivos, a gente vê concursos aí admitindo pessoas para conduzir um veículo de emergência, uma ambulância, sem ter a experiência devidamente comprovada, né? Eu preciso comprovar que eu tenho experiência com ambulância. Ok, mas eu trabalhei 2 anos lá num posto médico onde eu saí 2 vezes com ambulância. E aí? Vai ser a mesma experiência que eu preciso para um atendimento, né, de código vermelho ou de código amarelo? Não vai. Isso vai atrapalhar um pouco lá. Então, quando a gente toca nesse assunto, ele acaba sendo um assunto, de certa forma, até difícil de trabalhar, né? Porque as pessoas não vêm com essa mentalidade de investir em si. Exatamente. Eles vêm com a mentalidade de cumprir papel. O que o papel pede? É isso. E às vezes nem um pouquinho de humildade, né? No momento que tu quer ficar numa situação, numa empresa, ou tu quer entrar mesmo, tu não vai medir esforços, né? Pra poder ficar, né? Exatamente, para adquirir experiência. Não aceita sugestões, não aceita. É bem complicado, gente. É verdade. O que a gente vê no Brasil hoje, né? Então, uma classe que é uma classe totalmente desvalorizada, né? A gente não tem um piso nacional, não tem um parâmetro nacional. Eu falo a gente porque hoje, né, estando como gestor ou como enfermeiro, eu ainda me considero condutor. Eu, como enfermeiro, tenho a carteira D, condutor de ainda minhas ambulâncias, né? Faço condução. Exatamente, às vezes dá ocorrência lá, a gente vai junto nas ocorrências para dar apoio. Eu nasci condutor e vou morrer condutor. Então a gente sempre vai ser condutor, né? Sim. Então, é uma classe que hoje está desamparada, né? Então, não tem um parâmetro assim para a gente conseguir nivelar condutor de veículo de emergência, condutor de ambulância, condutor de carro tático. Sim. Não, é tudo muito junto, né? Isso acaba dificultando na hora da formação do profissional. E a questão de agregar na carteira, o SAMU, na nota técnica 07, pede ali que agregue o condutor de veículo de emergência na carteira do Detran, né? Então, tá, mas será que vai fazer diferença ou não vai? Tudo bem, vai ali, vai assistir algumas coisinhas sobre cuidados no trânsito e algumas coisinhas a mais. Mas vai ensinar o cara a tirar a maca de dentro da ambulância, colocar a maca com o paciente dentro, não deixar desarmar a maca e cair o paciente, vai ensinar a posicionar o veículo, vai ensinar os deslocamentos com as sirenes, certo? Será que vai ensinar isso? Não vai. Não ensina, né? É muito difícil, né? E hoje eu até te parabenizo, né, por trazer à tona essa realidade da dificuldade que os profissionais têm em encontrar um condutor de veículo de emergência que já venha com essa cancha, né? Porque normalmente quem já tem essa cancha, ele já está bem empregado. E ele não vai trocar o certo pelo duvidoso, né? Então a gente acaba trazendo essa gurizada nova, esse pessoal novo que quer dirigir ambulância, que quer ter uma experiência com um veículo pesado. E como tu falou, os que são humildes, os que querem realmente aprender, a gente consegue acolher, né? Agora, aquele profissional que não quer aprender, que acha que já está estável, que não precisa aprender nada mais, esse profissional muitas vezes ele acaba te atrapalhando no atendimento, né? Porque tu quer criar uma rotina, tu quer criar uma sinergia entre a equipe e esse profissional ele te bloqueia. Ele não deixa tu dar uma opinião, ele não deixa tu ensinar, ele não deixa tu mostrar uma forma diferente, porque ele está se bitolando lá num curso que ele fez há 20, 30 anos atrás. E às vezes a maneira de dizer que ele é bom é que ele chegou rápido. Exatamente. Não, porque eu sou rápido, eu sou rápido. Então é uma coisa bem errônea, né? Então com as nossas experiências, né, Oliveira? Eu como condutor lá do início, lá, tu também como condutor, então a gente já passou por situações, né?
claro, a gente começou lá de baixo no começo, mas sempre buscando aprimorar, né? Sempre buscando aprimorar. E eu já passei por várias situações bem complicadas, né? Principalmente aqui no SAMU de Canoas, no começo, como eu falei, que eram veículos bem pesados, né? A Iveco, tinha tanta mordomia, né? eixo duplo traseiro ali, que era fechado, era um veículo bem complicado de manobrar, né? Passei uma situação até, eu quero que tu comente depois, né, suas experiências, mas eu tive várias experiências, até hoje eu não me esqueço, de seguir ali vários quilômetros na contramão na Tabaí para atender um acidente, porque estava bloqueada a pista, estava trancada, né, por causa do trânsito do acidente. Então, me senti bem, como é que eu posso dizer assim, ó, me senti bem inseguro, né, na situação de ter que invadir a pista ao contrário, porque a gente teve que subir um cacurutinho, né, de concreto que dividia a pista. Naquela época, em 2006, 2007, a Tabaí ela não era duplicada, só que era a chance de chegar na cena, né, para tentar salvar a vítima, porque a gente não tinha outra maneira. Então, nós deslocamos entre 3 viaturas, eu estava na frente, eu tomei essa atitude e subi, o pessoal até ficou olhando, porque eu botei a roda da frente, a roda de trás, subi, atravessei pro outro lado da pista e fui embora na contramão. E eu olhei no retrovisor, tava as 2 viaturas comigo. E chegamos na cena, graças a Deus, com segurança, não aconteceu nada. Os carros que estavam na contramão começaram a encostar, viram que tinha um acidente, que a gente estava tentando chegar no acidente, né? Então isso é importante também. As pessoas que estão aí em casa, né, quando virem um veículo de emergência, por favor, dê a passagem, preste atenção no que está acontecendo. Então a gente conseguiu chegar com segurança, posicionamos o veículo, conseguimos. Tinha um óbito, mas tinha uma criança, tinha um outro que a gente conseguiu, outra vítima que a gente conseguiu salvar. Então, para vocês verem a importância, né, de um bom treinamento. Né? E quando tu fala em deslocamento, né, Luciano, me vem à tona aquela questão assim de, cara, não vai fazer diferença. Dentro da nossa realidade hoje, dentro do espaço que a gente atende hoje, dentro do município, né, não vai fazer diferença eu sair arrancando a 120 por hora, tendo que parar na sinaleira, depois arrancar a 120 por hora de novo, ter que segurar porque tem um trânsito. Não vai fazer diferença nenhuma do que eu sair tranquilo, né, sair dentro da velocidade da via, com o que a via me permite andar, eu ando, com o que ela não me permite andar, eu seguro. Faz parte do processo isso. A gente não vai conseguir ganhar tempo com pressa. A pressa ela é diferente da agilidade, né? O condutor que é ágil, ele chega rápido. O condutor que tem pressa, dá com pouco, ele toma uma decisão errada, passa um quebra-mola reto, joga a equipe para cima, derruba um equipamento no chão. Nossos equipamentos hoje são caros, né? Então, principalmente se tratando de uma UTI móvel aí. Então, esse cuidado a gente tem que ter. E essa dica eu deixo para vocês, condutores de veículo de emergência, né? Cara, agilidade é diferente de pressa. Então, hoje, com a nossa experiência, a gente sabe que eu não preciso sair afobado, sair apertando todo mundo para ganhar o tempo. Eu só preciso sair no meu tempo certo, fazer o mapeamento correto, conhecer a malha viária da onde eu estou atendendo de forma correta para saber as rotas de fuga, né? E aí eu consigo chegar com agilidade, com segurança, né, com a minha equipe estável também, para a gente poder fazer esse atendimento de forma mais qualitativa, tá? Uma das questões que a gente mais vê hoje é o pessoal ligando a sirene e criando a síndrome do pateta, né? Para quem não lembra aí do episódio do Pateta, tem um episódio que ele vai dirigir um caminhão de bombeiro e quando ele liga a sirene, ele se transforma num demônio atrás do volante. Então é isso que a gente tem que evitar. É isso que a gente tem que começar a plantar nos nossos condutores, que, cara, vocês têm várias vidas na mão de vocês. Né? O motociclista, ele já tem que se cuidar dobrado para que, né, que ele seja visto. Sim. E hoje em dia, se falando aí em tecnologia, em conforto, a ambulância ela também tem que ser vista. Né? Antigamente, uma sirene de ambulância, tu escutava a quilômetros. Hoje não, hoje é mais, né, o sinal... tem a questão ambiental, tem a questão de poluição sonora, então o sinal ele é mais baixo, né? Tem os decibéis menores ali, e aí eu tenho a tecnologia, eu tenho um carro do ano, estou com o meu carro fechado, com a sirene, som ligado, ar-condicionado ligado, vai ser difícil eu ver essa ambulância, vai ser muito difícil. Tem que ter muito mais atenção, então, e tu distraído no celular dentro do carro. Exatamente, então o condutor ele tem que se ligar em tudo isso. Então a gente não está falando de uma classe comum, a gente não está falando de um motorista comum.
Eu estou falando de um cara que vai ter que cuidar dele, que vai ter que cuidar do patrimônio que está na mão dele. Fora os acidentes, né, Oliveira, com os próprios colegas, né? Quantos colegas eu presenciei, né? No SAMU de Alvorada, aí, um acidente recente ano passado também, o colega se machucou no cruzamento. Então, mas estava aberta a sinaleira, mas tudo bem, pode ser que a outra pessoa invada, então mesmo com a sinaleira aberta, dá uma segurada, dá uma atenção, porque qualquer batidinha num veículo grande desse, o tombamento é certo, né? É verdade. Então lá também, uma vez, há anos atrás, quando eu trabalhei no SAMU de Gravataí, também presenciei um capotamento, né? Horrível lá com a ambulância, na divisa de Cachoeirinha com Gravataí também. Saiu os dois veículos para dar um apoio à Cachoeirinha, saíram de Gravataí, a SA e a SB. A SA passou e a SB, na hora de passar o cruzamento, o taxista segurou para uma passar e não viu que tinha outra atrás. Por quê? Mesmo tom de sirene. Então não se deve deslocar veículo de emergência com o mesmo tom de sirene. Então são os detalhezinhos que fazem a diferença. Então acabou capotando, o colega ficou ferido, ficou um tempão afastado, o colega se acidentou. Então, graças a Deus, apesar do colega ficou um ano com um colar cervical, deu uma lesão cervical no condutor, mas não, depois se recuperou, graças a Deus. Então, essa questão também de acidente com ambulância é bem preocupante. É verdade. Por isso que vale muito do profissional que trabalha nessa área, dele conhecer o seu equipamento de trabalho. Né? Por exemplo, eu tenho certeza que muitos que estão nos assistindo ou vão nos assistir, eles não sabem por que tem vários toques de sirene. Né? E aí quando tu pergunta para um condutor, para que serve essa sirene X aqui? Eu não sei, é só para avisar que eu estou saindo com a ambulância. Cara, não é. Tem uma sirene que eu vou utilizar em rodovia, tem uma sirene que eu vou utilizar dentro da área urbana, tem uma sirene que eu vou usar para dar pressão. Né? Então, é para isso que existem os toques de sirene. E muitos condutores de veículo de emergência, eles não têm essa noção. Eles não têm esse conhecimento, porque até hoje não teve um curso que parasse e trabalhasse ele voltado para especializasse um condutor. Exatamente, né? Voltado para trabalhar dentro de uma ambulância. Como a gente acabou de falar, o condutor de veículo de emergência do Detran, ele tem vários nichos, condutor de veículo de emergência de uma viatura da polícia, de ambulância, tem vários, né? Então, o condutor de veículo de emergência para a ambulância deve ser totalmente diferente, não deve ser agressivo, não deve ser uma direção ofensiva que nem para a brigada militar, que a brigada tem que perseguir, né? Às vezes um bandido, uma situação que tem que empenhar velocidade, entrar de lado numa curva. A ambulância não, é totalmente diferente. Então a gente não pode usar um condutor de emergência para a brigada para um condutor de emergência para a ambulância. Né? Então tem que ser diferenciado. Então o nosso foco é esse, é capacitar profissionais para a ambulância. Certo? E a gente nunca deve confundir. Né? Quando a gente está indo para uma ocorrência, beleza, quer empenhar um pouquinho mais de velocidade, com atenção, beleza. Agora na volta, jamais. Velocidade na volta, jamais. Porque se o paciente está ali dentro, tu tem os equipamentos para salvar ele. Então não é tu deslocar, né, que nem um louco no trânsito para chegar rápido no hospital, mas chega na emergência, às vezes a emergência nem está pronta para te receber. Então não adianta. Né? Então a ambulância do SAMU, ou tu chega com um paciente pior do que ele saiu da cena. Exatamente. Pega um paciente instável, um paciente. Tu já tem os equipamentos dentro para estabilizar ele. Então, para a ambulância, estabiliza e continua. Né? Porque a ideia do SAMU, quando ele foi criado, foi justamente essa ideia, né? Do ir e faça, né? Ir, faça no local. Então, a ideia é que o SAMU vá, faça esse atendimento emergencial no local e depois desloque em segurança até um segundo plano para receber a continuidade do tratamento. Então, se eu vou lá, pego uma vítima politraumatizada, por exemplo, né, e começo a conduzir de forma agressiva, começo a voltar para o hospital com essa vítima de forma tática, cara, eu posso agravar as lesões da vítima. Dependendo do tipo de fratura que ela tem ali, eu posso romper uma artéria, eu posso perfurar um órgão, né? Exatamente. Então, cara, tem que ser o mais estável possível. Eu me recordo agora de um trauma que nós pegamos a semana passada, em que eu fui de apoio, né? Fui só para acompanhar. E aí chegamos lá, nos deparamos com uma cena totalmente grave, né? Uma vítima que teve uma queda de altura, estava com múltiplas fraturas de crânio, estava com edema subdural, e aí um sangramento muito ativo, e aí o que a gente fez? Colocamos o paciente na ambulância, garantimos a via aérea dela, né? Conseguimos estabilizar ela, e aí quando a gente foi arrancar, eu bati nas costas do condutor e falei para ele, cara, é virando roda.
Tem que ir virando roda. Com sirene ligada. O pessoal não consegue associar assim, mas se eu vou devagar eu vou sem a sirene. Não, por quê? Exatamente, tu tá pedindo a prioridade, eles não conseguem associar isso. Exatamente, a sirene, ela é para te pedir a prioridade, é pro carro que tá na tua volta, que tá na tua frente, te garantir essa passagem livre. E aí, quando tiver espaço, tu conseguir garantir uma velocidade um pouco maior, beleza. Mas na maioria das vezes é isso que vai acontecer. Tu vai deslocar de forma rápida para chegar na ocorrência, chegou na ocorrência, não quer dizer que tu vai deslocar de forma rápida para voltar para o hospital. Exatamente. Dependendo do quadro, tu vai precisar ir virando roda. E esse foi um caso que a gente realmente precisou ir virando roda, porque senão poderia causar uma pressão maior no crânio da vítima, né? Nós estávamos até então com uma unidade intermediária, não tinha um médico na cena, então poderia piorar o quadro daquela vítima dentro da nossa ambulância, e aí a responsabilidade era nossa. Exatamente. Então eu cheguei no condutor e disse, cara, olha só, é virando roda. Vai com sirene ligada, vai com giro ligado, mas é virando roda. E aí conseguimos chegar no hospital de uma forma bem segura, né? E o paciente, graças a Deus, chegamos com ele vivo lá ainda, né? Uma coisa também que os condutores têm que ter atenção em relação a acidente de rodovia, né? Então o que é importante sempre? Como a gente vê essa maquete que a gente criou aqui, a questão da segurança da cena, né? Então, às vezes a gente vê, eu várias vezes presenciei de estar passando num local, tá, o SAMU atendendo, outra empresa particular, e simplesmente só tinha cone protegendo o acidente. Então, o acidente aqui, a gente via só cone protegendo o acidente. Será que esse é o padrão? Claro que não. É o veículo de emergência que deve estar na cena protegendo. Então, o veículo de emergência ele vai chegar, ele vai proteger a cena, né, de um certo protocolo que ele vai usar, ele vai proteger o local para a equipe consiga sair da ambulância e atender. E depois ele vai colocar os cones sinalizando o sentido da via. Então, sempre o veículo de emergência vai trazer a segurança para que a equipe fique atendendo. Porque se vier um veículo desgovernado, vai bater nesse veículo de emergência e dá tempo de o pessoal fugir, se atirar para não ser atropelado. Então já aconteceu várias situações aí de acidentes, né? Principalmente porque o condutor não sabia, né? Não sabia posicionar o veículo, porque é responsabilidade do condutor da segurança da cena, né? Então é uma coisa muito importante e é o que a gente vai abordar bastante nesse curso, vai ser dia 24 e 25 de agosto, né? É um curso de 2 dias, depois tem mais 2 dias de sombra, né? De prática, então vai ser um dia de teórica, que vai ser no sábado, e depois no domingo vai ter aula prática de condução de ambulância, né? O Oliveira, quero agradecer ao Oliveira por ter aceitado aí para ser instrutor do curso. Então eu, junto com o Oliveira, a gente vai ministrar esse curso, né? Vai especializar condutores. Então o primeiro dia vai ser o primeiro dia todo teórico, o segundo dia prático, e depois ainda da formação, eles vão ter a oportunidade de ficar 2 dias de estágio lá na Ambulária em Porto Alegre, que é a nossa parceira. Um abraço aí para o Franciel. Vai disponibilizar as ambulâncias para a gente fazer também a nossa prática, junto com as ambulâncias da Paramed, né? Então, vai ter a possibilidade de também fazer mais 2 dias de estágio em Porto Alegre. Então, vai ser um baita curso aí dia 24 e 25 de agosto. Que bacana, que bacana. Vai ser uma oportunidade que nós vamos ter de aproveitar o que essas pessoas já têm de bom, né? E melhorar ainda mais o que eles precisam para quem for atuar dentro dessa área, tá? Porque, eu repito aqui, como é importante nós termos um condutor que sabe conhecer o seu veículo, que sabe, que conhece os equipamentos dentro da sua unidade, que sabe os procedimentos mínimos que deve ocorrer, né? Desde a sinalização, que é o mais básico que um condutor de veículo de emergência deve saber, desde a sinalização até o atendimento a uma vítima. Porque esse cara ele vai ser a nossa mão de obra parceira, né? Quando eu precisar, me alcança a maleta de medicação, ele vai me alcançar, me alcança um aparelho, ele vai me alcançar. Então vai ser uma grande oportunidade, né? O convite já está aberto para vocês aí, e as vagas são limitadas, né? As vagas são limitadas. Então o Luciano já pensou... Quase lotado. O Luciano já pensou nessa questão de qualidade também, porque não adianta a gente encher uma sala e não conseguir passar a qualidade do curso, né? Então as vagas são limitadas, aproveitem. Espero que seja o primeiro de muitos, né? Mas por enquanto aproveitem as poucas vagas que restam, né? Para a gente poder trocar essa experiência com vocês, trazer essa nossa experiência de vivência, né?
trazer para dentro da sala de aula e compartilhar com vocês. É uma oportunidade para quem quer ingressar na área, né? Então, quem tem a carteira D vai fazer, ou quem já é condutor e quer se especializar mais ainda, ou quem dirige uma van, tem carteira D e o sonho é trabalhar com ambulância, ou quer trabalhar com ambulância, né? Ou às vezes dirige uma microescolar, tem carteira D, tem interesse também de fazer o curso de condutor de ambulância, né? Ou também quem tem a carteira B, mas tem a vontade, quer e o conhecimento de saber como trabalha um condutor, né? Então, inclusive na prática, na aula prática, nós vamos ter ambulância categoria B, né? Que são as dublôs, que a pessoa também vai poder fazer a prática nela na dublô, como os outros vão fazer nos veículos maiores, né, com categoria D. Então, assim, ó, quem tem interesse, né, no curso, o pré-requisito é ter a carteira B ou D, certo? Então, não esqueçam, dia 24 e 25, agradeço mais uma vez o Oliveira por ter aceitado aí para ser o instrutor do curso junto comigo, certo? Quero agradecer a Ambulária, aí, sempre parceira da Paramédica, né, onde os nossos alunos fazem estágio. Agradecer também o Franciel e o Alan, né, que são os gestores da Ambulária, né, vão disponibilizar as ambulâncias também para fazer a prática junto com a da Paramédica, né? E estamos quase encerrando, né, Oliveira? Não sei se você quer falar mais uma coisinha. Não, só tu tocou num ponto aí que é bem importante, né, dos parceiros, né? Então, o mundo do pré-hospitalar, ele é um mundo muito pequeno. A gente acha que é grande, né? A gente acha que, eu trabalhei contigo na Alvorada e achei que nunca mais ia te ver. Falando em parceiro, inclusive, a empresa do Oliveira, né, que é especialista na parte de bombeiro civil, a NR também. Isso, a NR. Quero que ele fale da empresa dele também, que é parceira também nossa. Isso aí. Então, voltando, né, a gente acha que o mundo é pequeno, né, cara? Não, vou trabalhar com o Luciano hoje, não vou dar muita bola, porque o Luciano que reclamou da minha condução ali, que eu nunca mais vou trabalhar com ele. E hoje a gente se depara, trabalhando no SAMU São Leopoldo, juntos, né, não como condutores, mas enfim, é justamente para frisar que o mundo é pequeno, né? Essa parte do pré-hospitalar é pequeno. Então, o cara que quer ter uma oportunidade para trabalhar numa Ambulare, numa Transul, né? numa empresa, provavelmente, quando chegar o currículo dele lá, ele vai passar por um certo filtro. Com certeza. E é muito possível que eles vão pegar o certificado lá, vão olhar, mas eu vou ligar para o Luciano, ver como é que foi esse cara no curso, né? Como é que ele se desenvolveu. Uma das coisas que eu mais sinto orgulho aí, tipo, hoje até quero mandar um abraço pro Monteiro aí da Via Med ali, que me perguntou, assim, um rapaz largou um currículo lá, ele viu que fez curso comigo, me perguntou da referência, tudo, então isso é bem bacana. O Alan também, o Alan Franciel às vezes me pergunta, não, o cara fez curso contigo aí, eu tô precisando de alguém aqui, tá? Ou me indica alguém, e eu tô sempre indicando aí os profissionais, as empresas particulares aí, que sempre me mandam um aluno e me pedem indicações, né? Então, esse ciclo, né, esse é uma coisa bacana, porque a gente tá ajudando um, ajudando ao outro, né? E ajudando as pessoas também a realizar seus sonhos aí, né? De trabalhar no serviço de emergência, que muita gente tem o sonho de trabalhar. Então a gente está aqui para isso. Né? É verdade. E é uma oportunidade pioneira, né? Lógico que depois possivelmente vai ter algumas cópias aí, mas até então a gente não tinha visto nenhum curso, né? Sim. Voltado para atividade prática de condução de ambulância, né? Tu mesmo falou aí que a gente acabou eu pesquisei mapeando bem, né? vários cursos, né? Cursos mais direção ofensiva, de passar cone em alta velocidade, fazer curva em alta velocidade, com ambulância, né? Eu até achei meio estranho vários cursos desse tipo. Né? Frenagem, arrancada, tipo assim, não é o que a gente quer focar. A gente quer focar numa direção, uma condução com tranquilidade, né? Com o paciente atrás, né? Como fazer todo o circuito com cuidado, ao mesmo tempo também não virando roda, com certeza, mas exatamente. Isso aí é uma agilidade, didática, né? Agilidade diferente exatamente. Então aproveitem essa oportunidade aí, que eu acho que vai ser um ganho bem bacana para vocês, né? Para quem não é da área ainda, ou para quem já é da área e também quer se especializar, quer ter um feeling diferente. É isso aí. Porque para mim o bom profissional é aquele que nunca tá pronto. É o cara que fala para mim, eu já sei tudo. Esse cara me liga um alerta. Humildade sempre. Agora o cara que fala para mim, eu não sei, vamos ver como é que tu faz. Por mais que eu saiba fazer, né? Sim. Me mostra como é que tu faz. Então esse profissional ele acaba sendo se destacando, né? A gente tá sempre aprendendo, né? Todo Exato. Dia a gente aprende, né? Exato. Então tá, pessoal, já estamos chegando aí já no finalzinho do programa. Então, mais uma vez agradeço a atenção de vocês, né? Agradeço o Oliveira, meu parceirão aqui. Então, não percam tempo.
né? Acessem paramedicsul.com.br, façam a inscrição, as vagas são limitadas, o curso é dia 24 e 25 de agosto, não esqueçam, né? Curso de condutor de ambulância, certo? Então, uma boa noite a todos, obrigado por ter assistido, e até a próxima. Grande abraço. Yeah.